Olá, bem-vindo novamente ao meu canal. Grato por clicar nesse vídeo. No vídeo anterior, mostrei que um pouco antes de Elias ser levado aos céus, Eliseu pede a ele que tenha a porção dobrada do seu espírito. Sucedeu que, havendo eles passado a travessia em seco do Rio Jordão, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti." E disse Eliseu: "Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim." Expliquei que não é que Eliseu queria ter o dobro do poder de Elias, mas sim que ele queria ser seu principal sucessor. Inclusive, essa versão deixa mais claro. Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." Mediante esse pedido, Elias responde. Disse Elias: "Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido." Sabemos que Eliseu viu Elias ser levado ao céu em um carro de fogo puxado por cavalos e em um redemoinho. Assim, ele recebeu o que ele pediu. Foi o sucessor de Elias, sendo aclamado como profeta de Israel. Mas como curiosidade, será que Eliseu realmente recebeu o dobro do poder do espírito de Elias? Será que ele realizou o dobro de milagres de Elias? Vamos ver o que está elencado na Bíblia, começando a enumerar os milagres de Elias por ordem de escrita, principalmente a partir dos livros de 1ª e 2ª Reis. Em primeiro lugar, Elias impede que chova ou caia orvalho na terra por 3 anos e meio. Em segundo lugar, multiplica a farinha e o azeite da vasilha da viúva de Sarepta até que chova novamente. Em terceiro lugar, ressuscitou o filho dessa viúva de Sarepta. Em quarto lugar, fez cair fogo do céu que queimou completamente tudo em volta do holocausto que estava encharcado, eliminando assim os profetas e o culto a Baal. Em quinto lugar, profetiza a volta da chuva, que veio forte. Em sexto lugar, fez descer fogo do céu para matar 50 soldados que vinham lhe prender, e depois mais 50 soldados, além dos oficiais. E em sétimo lugar, dividiu o rio Jordão para que ele e Eliseu cruzassem em seco. Em geral, esses milagres são os considerados clássicos de Elias. Mas e quanto a Eliseu? Em primeiro lugar, dividiu o rio Jordão para que atravessasse em terra seca com o manto de Elias. Em segundo lugar, purificou a nascente das águas de Jericó com uma tigela de sal, e assim as terras se tornaram produtivas. Em terceiro lugar, amaldiçoou 42 meninos que zombaram dele, o chamando de careca, fazendo com que 2 ursas os matassem. Em quarto lugar, providenciou água suficiente para encher cisternas construídas em um vale para que todos bebessem, homens, exércitos, rebanhos, sem vento nem chuva. Em quinto lugar, multiplicou o azeite de uma viúva de um discípulo de profeta, enchendo todas as vasilhas emprestadas, para pagar suas dívidas. Em sexto lugar, proporcionou um filho a uma mulher rica de Sunem, mulher de um idoso, profetizando que ela teria um filho dali a 1 ano. Em sétimo lugar, ressuscitou o filho da Sunamita que Eliseu profetizou que nasceria. Em oitavo lugar, retirou o veneno de frutos que havia em um ensopado, a chamada morte na panela. Em nono lugar, multiplicou 20 pães de cevada trazidos por um homem para alimentar 100 homens, e ainda sobrou. Em 10º lugar, curou a lepra de Naamã, comandante do exército do rei da Síria, dizendo para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão. Em 11º lugar, passou a lepra de Naamã a Geazi, servo de Eliseu, e seus descendentes, por pedir um pagamento a Naamã pela cura da lepra. Em 12º lugar, fez o ferro de um machado flutuar no rio Jordão, jogando um galho no local. Em 13º lugar, abriu a visão espiritual de seu servo, para que visse as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu lado. Em 14º lugar, cegou o exército arameu que haviam cercado a cidade para matar Eliseu, e os levou a Samaria. Em 15º lugar, abriu os olhos do exército arameu para verem onde estavam. E por fim, em 16º lugar, um morto foi ressuscitado por ser jogado no túmulo de Eliseu e por encostar em seus ossos.
Alguns juntam os milagres 13 a 15 por se tratarem de ocorrências meio simultâneas, e assim chegam a 14 milagres, enquanto Elias teria realizado 7. Portanto, dizem mesmo que Eliseu teria recebido o dobro do poder de Elias por ter realizado o dobro de milagres. Porém, realizar mais milagres não significa necessariamente ter mais poder. Mas isso é em função do que está escrito na Bíblia, mas diversos outros podem ter sido omitidos nas Escrituras nos livros de Reis. Existem ainda algumas profecias e outras manifestações sobrenaturais que ocorreram com eles que podemos mencionar. Coloco aqui 10 delas para cada um como exemplo. Em primeiro lugar, com relação a Elias. Foi alimentado por corvos enviados por Deus, que lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Foi alimentado por um anjo, que lhe deu por 2 vezes um pão assado para enfrentar uma viagem de 40 dias e 40 noites. Deus se manifesta a Elias na forma de brisa suave após um vento, terremoto e fogo. Profetiza a vitória do rei Acabe de Israel sobre o exército do rei Ben-Hadad da Síria, que veio junto com mais 32 reis. Profetiza que o rei Acabe morrerá e os cães lamberão seu sangue no local onde Acabe matou Nabote para ficar com sua vinha. Profetiza que cães comerão a rainha Jezabel perto do muro de Jezreel. Profetiza a morte de todos os seguidores de Acabe, comidos por cães na cidade ou por aves no campo. Profetiza a morte de Acasias, filho de Acabe, sucessor de seu pai como rei de Israel, por consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria de uma queda da sacada. Profetiza a ruína e morte de Jorão, rei de Judá, por enfermidade no ventre, em função de idolatria e por ter assassinado seus irmãos. E por fim, foi transladado ao céu sem morrer. Da mesma forma que Elias, Eliseu fez também diversas profecias que se realizaram e outras situações que podemos elencar. Profetizou a derrota dos Moabitas para Jorão, rei de Israel. Revelou ao rei de Israel o esconderijo dos sírios repetidas vezes. Profetizou que o rei de Israel mandaria um mensageiro para cortar sua cabeça e assim livrou-se da morte. Profetizou o fim da fome em Samaria devido ao fim do cerco de Ben-Hadad, rei da Síria, à cidade. Profetizou a morte de um oficial do exército que não acreditou que no dia seguinte a fome iria acabar, pois foi pisoteado pelo povo. Profetizou para a mulher sunamita que ressuscitou o filho que saísse do país, porque haveria uma fome de 7 anos para aquela terra. Profetizou que Ben-Hadad, rei da Síria, que estava doente, iria morrer. Profetizou que Hazael iria assumir o reinado na Síria e faria coisas terríveis aos israelitas. Pediu para um de seus discípulos ir a Ramote-Gileade e ungir secretamente Jeú, pois ele se tornaria o rei de Israel. Profetizou que Jeoás, rei de Israel, iria vencer os sírios 3 vezes, porque Jeoás golpeou o chão apenas 3 vezes com a chamada flecha da vitória, que Eliseu consagrou e o rei atirou. Concluindo, ambos realizaram milagres maravilhosos a partir do seu dom recebido por Deus, e com a finalidade de mostrar a graça e a glória de Deus em diversas situações. Observamos milagres de provisão, de restituição, de restauração e de julgamento. Em nenhum momento Eliseu se engrandeceu por seu poder do Espírito, nem que seus milagres partiam exclusivamente dele, mas sim que ocorriam em função de sua unção que recebeu como sucessor de Elias como profeta de Israel. E respondendo à pergunta inicial, teria Eliseu recebido realmente o dobro do poder de Elias? Parece ter feito realmente o dobro de milagres de Elias, conforme vimos aqui. Mas, como disse, isso não significa mais poder, mas sim mais milagres realizados, ou apenas mais milagres sendo enumerados na Bíblia. E em relação à referência dele pedir o dobro do poder, expliquei que se trata de se tornar o principal sucessor como profeta de Israel, uma vez que os primogênitos dos israelitas recebiam o dobro da herança de seus pais em relação a seus irmãos. Assim, na verdade, ele queria se tornar o primeiro discípulo de Elias, seu sucessor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo.